Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Juliana Lisboa, zootecnista bióloga, e a minha área de atuação é bem-estar animal. Tô aqui com a Mora, de vez em quando ela vai dar uma desfilada aí, vai passar aqui atrás, mas não tem problema, ela também faz parte das nossas atividades. Aqui, Morinha, ó, ó o seu copinho que você pegou lá embaixo. Vem cá, vem aqui, ó. Tó, tó, aqui, ó. Ih, ela tá ignorando completamente. Pessoal, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da comunicação dos animais e também adaptações deles às novas situações do dia a dia. Pessoal, muitas pessoas elas ficam relutantes em adotar um animal adulto, na maioria das vezes, né? Porque ficam com medo dele não se adaptar. Isso eu acho que é um pouco de falta de informação de como que o animal entende as mudanças que acontecem em torno dele. Então a gente já sabe que os animais eles têm uns 5 sentidos extremamente desenvolvidos. Eles têm uma boa visão, eles têm um olfato excelente, audição. Então, com esses sentidos, ele consegue compreender o que está acontecendo em volta dele. E também tem uma ótima capacidade de processar, né, aquelas informações que estão chegando pelos sentidos e devolve isso para a gente através do seu comportamento. Então, os animais, pessoal, de acordo com os estudos de Stanley Cohen, que foi o autor do livro Inteligência dos Cães, né, Inteligência dos Animais, esse autor ele percebeu o seguinte, que os cães eles conseguem entender mais ou menos de 20 até 200 palavras diferentes em qualquer idioma. Então, por exemplo, o nome dele ele vai entender de várias maneiras diferentes. Vai entender até a entonação da voz. Por quê? Porque o cão, ele se baseia mais na linguagem corporal das pessoas. Então, ou seja, não é só falar a palavra, mas também como essa palavra é dita. Então, ele associa essas duas informações e interpreta. Lógico que depende muito da raça, da idade, mas assim, os cães eles têm um repertório, digamos, né, bastante variado de informações. Então tem até um relato interessante de um veterinário amigo meu que atende os meus cães, que ele fala: todos os dias eu chego em casa da mesma forma, mas o dia que eu chego para dar vacina nos meus cães, eles somem. Mesmo sem eu ter falado nada, mesmo sem eu ter nem mostrado o que eu vou fazer, eu simplesmente cheguei em casa e é incrível. Eu cheguei em casa no dia da vacina, eles não me recebem na porta. Então como é que eles sabem que eles vão tomar vacina? Então muitas vezes o animal faz determinadas leituras que são muito sutis, que para nós são imperceptíveis, mas para ele diz muita coisa. Então assim, tem até uma informação bastante interessante que fala o seguinte, que que os animais adotados, né, eles demoram uma semana para entender o que está acontecendo, demoram mais ou menos 3 semanas para se adaptar, né, à casa nova, às mudanças, e podem demorar até 3 meses para se sentirem confortáveis no ambiente novo. Então, quando a gente adota um animal, pessoal, a gente tem que ter muita paciência. Muitas pessoas adotam os animais, depois devolvem, falam, ele não se adaptou, mas é porque você não deu tempo para ele entender o que está acontecendo. Então, assim, e a mesma coisa com relação ao nome, né? Então, às vezes eu adoto um animal, resgato um animal da rua, né? Um animal já adulto, eu não sei o nome dele. Mas se eu der um novo nome para ele, em poucos dias ele já vai compreender que aquele nome se refere a ele, né? Então, os animais eles têm essa capacidade de entender o que está acontecendo, de interpretar as informações que nós damos para eles. Então, conhecer esse funcionamento cerebral é muito importante para a gente até mesmo prever situações de estresse. Eu preciso entender como que o meu animal reage para eu saber quando ele está doente, quando ele está sentindo alguma dor, ou situações que para mim são corriqueiras, mas para ele está surtindo como uma ameaça. E é isso causa para nós respostas como fugas, ataques, mudanças bruscas de comportamento, tá? Então, pessoal, entendam isso de uma vez por todas, né? A adaptação do animal ao ambiente novo não é automática. Eu preciso dar para ele tempo para que ele entenda. Eu preciso que ele se sinta seguro nesse novo ambiente. E como que eu faço isso? Através da minha presença, através da minha voz calma, através dos meus movimentos sem serem movimentos bruscos, né? Com paciência, com carinho. Esse animal vai entendendo que aquele lugar é um lugar seguro,
é aquele lugar que ele vai ficar, tá? Então a gente deve evitar, principalmente agora usando o gancho do abril, né, o mês de conscientização contra maus tratos, evitar, sim, totalmente situações que possam causar medo, estresse no animal nessa fase de adaptação. Então não deixar nunca o animal preso em correntes, não deixá-lo sozinho, isolado dos membros da família, não expô-lo a situações que possam deixá-lo ansioso. Então a gente tem que ter muita paciência nesse período. Então quando a gente adota um animal, a gente tem que dar esse tempo para que ele se acostume, para que a gente possa então, por exemplo, começar um tratamento de saúde, logicamente se não for uma coisa urgente, né? Então é importante esperar esse período de adaptação para poder vaciná-lo, para depois castrar, tá? Porque essas mudanças que são muito abruptas, elas devem acontecer aos poucos, quando o animal está se sentindo seguro, porque daí sim ele vai dar uma resposta melhor, principalmente uma resposta imune. Muitas vezes o animal, ele acaba de ser resgatado e é vacinado e fica doente. Por quê? Porque ele ainda está se adaptando àquele ambiente e o sistema imunológico dele acaba ficando prejudicado com essas mudanças que são muito bruscas. Tudo bem? Então a gente vai se falando. Qualquer dúvida escreve aqui para mim. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.